Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. Hoje tem jogo do Santos, hoje tem jogo da Copa do Brasil, jogo único, né, decisão automática, né? O Santos vai até o Distrito Federal enfrentar o Ceilândia no estádio Cerejão, em que o Santos será visitante, mas terá torcida presente, torcida única lá no estádio. Falaremos um pouco dessa situação peculiar e da escalação e das possibilidades dessa partida. Santos e Ceilândia, Ceilândia e Santos, hoje às 8 da noite, horário de Brasília. Um jogo bastante importante para o Santos, vale muito, vale milhão aí. Então falaremos disso, mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe. Batemos aí 1030, estávamos pelo menos a última vez que eu vi. Nos ajude aí a chegar cada vez mais longe, mais perto dos 2000, quem sabe. Então, hoje, o Santos vai a campo contra o Ceilândia, do Distrito Federal. Ceilândia que disputa o Brasiliense e a Copa Verde. Inclusive, no Brasiliense está bem, ele está em quarto lugar no Candangão, acho que é como eles chamam. Tá atrás de Real Brasília, de Gama e de Brasiliense, mas o Gama e o Real Brasília estão com 10 pontos e o Brasiliense está com 8, mesmo número de pontos que o próprio Ceilândia, e que vem de vitória também na Copa Verde. A Copa Verde é como se fosse a Copa do Nordeste, mas disputado pelos times do Norte e do Centro-Oeste. Lembrando que o campeão da Copa Verde também ganha aquela vaga mais adiante na Copa do Brasil, então é um torneio importante também para os times dessa região. Então, o Ceilândia, que no ano passado disputou a Série D, ficou em quinto, né, no grupo de 8 que tinha lá, só os 4 classificavam. Então, vem bem o Ceilândia na temporada, mas é um time sem divisão, assim, né? Tipo, possivelmente vai classificar para a próxima Série D, mas o Santos entra como favorito e esperamos que vença. Como eu estava dizendo, o jogo vai ser no estádio Cerejão, que é o estádio Elmo Cerejo Farias. O estádio mesmo que o Ceilândia manda os jogos é o Abadião, o Maria de Lourdes Abadia, que tem capacidade para 4.200 pessoas, só que a detentora dos direitos, que imagino que seja a Amazon Prime, vetou o estádio, imagino que por ser muito pequeno ou por ser difícil a transmissão, é possível que seja isso, né? E aí solicitou que a mudança fosse feita pro estádio Cerejão, que também é conhecido como Boca do Jacaré, porque é o estádio onde o Brasiliense costuma mandar os jogos. O Brasiliense que tem o jacaré lá no escudo. E aí o Santos vai poder jogar num estádio que é maior. Teve até final de Copa do Brasil, para quem se lembra, né, de 2002. O Brasiliense foi roubado. Nada contra. Não estou acusando nada nem ninguém, mas enfim. Digamos que ele foi levemente prejudicado por uma arbitragem suspeita na época. Mas o que é importante aqui falar, né? O Santos vai jogar no Cerejão e a polícia, né, militar do local, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, se reuniu e apresentaram um laudo, né? A Polícia Militar apresentou um laudo permitindo apenas uma torcida presente no Cerejão. Não sei se eles têm histórico de confusão, que nem é o que acontece nos clássicos em São Paulo. Não sei se é porque a maneira como divide as torcidas é perigosa. Não faço ideia do porquê que seja isso. Mas eles permitem só uma torcida. Quando eles determinaram isso, aparentemente, né, pelo que o Ceilândia falou, 80% dos ingressos já tinham sido adquiridos pelos torcedores do Santos, lá do Distrito Federal. E aí, já que ia ter só um público, ficou definido que o Santos tivesse um público, já que a maioria da torcida seria do Santos mesmo assim. E aí, se eles deixam só pro Ceilândia, ia acabar, possivelmente, gerando uma situação de infiltrados, como a gente chama, né? De torcedores que acabam se camuflando e aí aumenta até o risco. E, pô, se 80% aí dos 27 mil ingressos possíveis já estava na posse de
torcedores do Santos, faz sentido até que ficasse com o Santos mesmo este mando. Só fica uma situação muito curiosa em que o Santos joga fora de casa com a vantagem do empate, porque a gente lembra, né, na primeira rodada da Copa do Brasil é jogo único e o visitante tem a vantagem do empate, só que o visitante, neste caso, vai ter a torcida a seu favor e o Ceilândia não joga nem no próprio estádio. Então eu acho que é um campo quase neutro, né, no sentido de que nenhum dos dois times é o dono do estádio, com a torcida do Santos. Então, talvez o Santos esteja até mais mandante e o Santos tem a vantagem do empate ainda. Então, esperamos nada além de um resultado muito bom a favor do Peixe. Só comentando aqui aquelas curiosidades, né? O Ceilândia foi fundado em 63 e o apelido é Gato Preto, ou, bom, Alvinegro, obviamente, né? Mas Gato Preto é o Ceilândia. E o Santos espera-se que mantenha aí um bom futebol que apresentou contra a Portuguesa. O Santos que vem de um 4-0, algo relativamente inesperado, assim. E o Odair Hellmann definiu que vai ser o time titular, vai com força máxima, porque afinal de contas é muito importante essa partida. O Santos ganha 1,4 milhão caso consiga passar dessa fase, então obviamente é muito importante. E não só isso, né? A questão da própria moral do time, de conseguir 2 vitórias seguidas, de talvez apresentar um futebol muito bom da maneira como foi contra a Portuguesa e ganhar uma moral para o jogo de domingo, que é também muito importante, o jogo contra o Corinthians. Depois do Corinthians, se eu não me engano, tem uma semana de folga, de intervalo, até a rodada final contra o Ituano. Então é importante que os jogadores vão com o time titular, mas deem tudo nesses 2 jogos para o Santos conseguir aí essa vaga na Copa do Brasil, que seria excelente. E, assim, num mundo ideal, também conseguir uma vitória contra o Corinthians, o que ajudaria muito na classificação para a próxima fase da Copa do Campeonato Paulista, que significaria também uma possível classificação para a Copa do Brasil do ano que vem. Lembrando que no ano que vem a CBF não mais aceitará times pelo ranking nacional, que é o que classificou o Santos para a Copa do Brasil nos 2 últimos anos. Então, caso o Santos não vá bem nesse Campeonato Paulista, a chance de ficar de fora da Copa do Brasil do ano que vem é muito grande. Então, é importantíssimo que o Santos consiga aí a classificação para a próxima fase do Paulistão, e isso passa por um bom resultado contra o Corinthians domingo. Então, o Santos, que não vai ter o Sandri, é o Sandri que tomou aquela cotovelada. Pô, até não acho que foi criminosa, assim, né? Mas a maneira como ele subiu e do jeito que encaixou o cotovelo lá na cara do Sandri, assim, é até difícil de defender. Mas, enfim, cirurgia, reconstrução da face, um rolê pesado, assim, e vai ficar aí mais de 40 dias fora. O Sandri não joga o Campeonato Paulista mais, o que é uma pena, né? Ele vinha jogando bem, fez uma boa dupla com o Dodge. Mas temos a volta do Rodrigo Fernandes. A questão do Rodrigo Fernandes é que ele toma muito amarelo, eventualmente ele é expulso e tá voltando de lesão, então assim, não dá para saber como que vai ser a volta do Rodrigo Fernandes, até porque ele faz uma função um pouco diferente. Ele não é esse volante que sai jogando que nem o Sandri, ele é muito volante de desarme, mas vamos ver como que o Rodrigo Fernandes se comporta aí nessa partida. Tanto no UOL, no Lucas Mussetti, quanto no GE, dão um provável time igual ao que entrou contra a Portuguesa, com a diferença do Santri para o Rodrigo Fernandes. Então, João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Ângelo, Marcos Leonardo e Mendonça. É até difícil, né, tirar o Mendonça ou o Lucas Lima, que são jogadores que eram muito criticados antes, mas que foram muito bem no jogo contra a Portuguesa. Lembrando que, de fato, a Portuguesa não é um time assim, que você tem como parâmetro, né, de potência aí, mas foi muito importante o Santos ter conseguido essa vitória. Colocou o Santos de novo na questão da briga pela classificação. O Botafogo de Ribeirão Preto conseguiu aquela derrota com o São Bernardo. O Bragantino perdeu ontem para o Palmeiras. Então, o Santos fica aí a 1 ponto da classificação. Claro que tem 2 jogos difíceis, contra o Corinthians em casa e contra o Ituano fora. Lembrando que o Santos do Odair Helma não venceu nenhum time fora de casa. Talvez consiga, dessa vez contra o Ceilândia, uma circunstância muito atípica, né, com torcida a favor e tal, mas quem sabe ele quebra aí
maldição, porque vai precisar vencer o Ituano, né? O jogo contra o Corinthians é bem mais complicado, mas vai precisar vencer o Ituano no, na última rodada do Campeonato Paulista se quiser sonhar com a classificação, além de torcer aí por tropeços de Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto. A classificação é possível, mas vamos ver como é que o Santos se apresenta hoje contra este Ceilândia, né, para ver se o time continua numa evolução, se o Lucas Lima é toda essa diferença mesmo que o Santos precisa. E todo o efeito moral que isso pode trazer. Né? Uma boa classificação, eventualmente um bom futebol apresentado, um jogo sem muitos sustos, talvez permitam aí o Santos fique mais calmo e consiga, eventualmente, se fizer o resultado logo, né? Vamos pensar num cenário ideal. Faz o resultado logo, descansa alguns jogadores, depois a gente pensa no que vai fazer contra o Corinthians, um adversário bem mais complicado, jogando na Vila, ingressos já estão esgotados, então quem sabe aí o Santos consiga duas vitórias seguidas, uma coisa bastante difícil, o Santos não conseguiu esse ano, uma vitória fora de casa, o Santos também não conseguiu esse ano, e moral para enfrentar o Corinthians no domingo, além de 1,4 milhão de reais. Tudo isso é muito importante, tudo isso seria muito importante. Então torcemos aí para um bom desempenho do Santos na noite de hoje. Então lembrando, Santos e Ceilândia, Ceilândia e Santos, às 8 da noite do horário de Brasília. Possivelmente essa mesma escalação que eu dei, né? Só recapitulando, João Paulo, João Lucas segue na lateral direita, Maicon e Joaquim, acho que Bauerman já podia pegar o lugar do Maicon, mas enfim. E Felipe Jonathan segue como titular, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima. Felipe Jonathan e o Rodrigo Fernandes é capaz que saiam aí no meio do processo, né, do jogo, mas a ver como será o andamento da partida. Ângelo, Marcos Leonardo e Mendonça. Jogo com transmissão exclusiva do Amazon Prime. Tem um pessoal reclamando bastante, né? Que muitos jogos estão ficando no escuro, que a gente chama, né? Jogos que não são transmitidos por ninguém. Teve até um jogo muito interessante do Nova Mutum contra o Londrina, se eu não estou enganado. O direito de transmissão era da Globo. A Globo não quis transmitir, não permitiu que as TVs dos clubes transmitissem, e aí acabou que ninguém assistiu e foi um jogaço, Londrina eliminado, enfim. Então, felizmente, nós temos uma opção aí de transmissão, só não é aquela opção mais aberta, assim. Claro, só pode ir fazer a assinatura da Amazon Prime, tem várias opções de outras coisas para assistir, mas para quem já assina o Premiere, por exemplo, não vai ser a opção viável, e aí, enfim, cada um pode também dar o seu jeito de assistir o jogo de outra forma. Então, certo, pessoal? De novo, Santos, Ceilândia, Ceilândia e Santos no estádio Cerejão, a Boca do Jacaré, torcida exclusiva do Santos, 8 da noite do horário de Brasília, Copa do Brasil, jogo único. Se o Santos vencer, tá classificado. Se o Santos empatar, tá classificado. Que seja um dos dois resultados, não quero nem pensar na outra opção. 1,4 milhão, e é isso que nós queremos para este Santos. E um bom futebol, uma vitória fora de casa, para poder ir com alguma moral para o jogo contra o Corinthians, para o clássico domingo. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo. Ficamos na expectativa de mais essa partida, a estreia do Santos na Copa do Brasil. E no mais, muito obrigado a todos que acompanham o canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa um like, compartilha e dê o seu palpite para essa partida aí. O que você acha da escalação? Se você acha que esse é o time ideal do Santos e o seu palpite para o resultado de Ceilândia e Santos, Santos e Ceilândia. Obrigado a todos, pessoal, e pra cima deles. Abraço.